Vamos lá. Bom, vamos à nossa quinta questão agora, seguindo no mesmo ritmo das provas e, claro, facilitando um pouco aí essa logística da análise de texto. Veja que a questão 4 aí já falou de sentido figurado, a 3 já falou de semântica, de sinônimos. Então a banca começa a dar uma navegada também por isso, mas assim, sempre num contexto bem gramatical, tá certo? Não esqueça não. Vamos lá, da questão 4 agora, é só seguir a sequência, veja aí. Olha só. Ação alternativa cujas palavras completam correta e respectivamente o trecho a seguir. Uma questão que você percebeu do emprego dos porquês, né? Muito fácil, muito tranquila. Tá aí, ó. O Brasil, o autor pergunta a média dos jovens que bebe muito, é mais alta do que em outros países. Tanto faz, né? Mais alta que ou mais alta do que. A estrutura de comparação aqui é a mesma, ok? Segundo ele, o está na influência negativa da publicidade. Pessoal, ele coloca, o autor se pergunta, olha só, vamos colocar um pouco, peraí, que isso aqui acho que o pessoal, né? Atenção, produção, aqui tem uns tracinhos básicos, né? Porque no Brasil, pronto, vou copiar aqui, aí depois vem, ele é o porquê, pronto. Ah, rapaz, olha aqui, ó, beleza, cara. Agora, bicho, aí tá mais real, não? Dize tu. Pronto. Vamos lá, então são duas lacunas aí para preenchimento com o porquê. O autor se pergunta por que no Brasil a média dos jovens que bebem muito é mais alta do que em outros países. Segundo ele, o porquê está na influência negativa da publicidade. Bom, essa é a visão e análise feita por este autor. Pessoal, emprego dos porquês. Vamos lembrar? Vamos recordar aí? Anote aí no seu resuminho para você não esquecer mais, tá certo? Quando a gente resolver outras questões de porquê lá na frente, eu já vou passar direto, já vou dizer, como vocês sabem, não é assim? Como você que está vendo aí, como você sabe, vamos lá. Uso dos porquês, emprego dos porquês. Porquê junto, claro, e sem acento. Porquê junto e sem acento, porque junto é conjunção. Porque junto é conjunção, ocorre em dois casos, resposta ou explicação. Resposta com valor de causa e explicação quando você trocar pelo pois. Tranquilo. Como resposta, por que você não veio? Aí o cara responde, por que não deu? Porque eu não pude, porque eu não quis. Beleza? Tanto faz. Dependendo da sinceridade do cara, né? Aquela velha história. Pois é. Esse porquê da resposta é um porquê junto e sem acento. Tá certo? Juntinho e sem acento. Agora, eu posso dizer também, nós estamos estudando porque queremos passar no concurso. Veja, agora eu estou explicando. Estamos estudando porque queremos passar nas provas. Beleza. Esse porquê é sinônimo de pois. Ele também é junto e sem acento. Quando ele é junto e sem acento, trocando pelo pois, claro, esse porquê tranquilamente aí é sinônimo de pois, conjunção coordenativa explicativa, fácil demais. Fechado? Beleza? E porquê junto e acentuado? Se for junto e acentuado, substantivado. Se for junto e acentuado, fica substantivado. Sempre precedido de um elemento determinante. Sempre precedido de um determinante mesmo. Artigo, numeral, pronome, adjetivo. Entende não, pessoal? Existe um hábito que consagrou esse emprego dos porquês aí, né, no senso comum, em que tem que ter artigo na frente. Né? Tem aqueles bizus, tem aqueles macetes meia sola, né? O pessoal, não, é fácil. Toda vez que tiver o O na frente, aí é filé. Às vezes funciona, às vezes não. A gente precisa saber que esse porquê junto e acentuado, que é substantivado, ele exerce o papel claro de um nome, de um termo. Ele é sinônimo de motivo ou razão. Ele é sinônimo. Ele dá lugar a motivo ou razão. É sinônimo mesmo. Se eu disser, por exemplo, eu quero saber o porquê de tanta confusão. Eu quero saber o porquê de tanta confusão. Eu quero saber o motivo de tanta confusão. A razão de tanta confusão. Entendeu? Então, o motivo, a razão. Eu tiro o porquê, coloco o motivo. Ou então, eu tiro o porquê e coloco razão. São sinônimos. Preste bem atenção nisso, tá? Fica substantivado, por quê? Porque ele equivale a um substantivo mesmo. Tem valor de substantivo. Claro, não só o O pode estar à frente do porquê. Não só o artigo. Eu posso ter um artigo 1 também. Eu vou te dizer um porquê. Né? Eu vou te dizer um porquê sem mais comentários. Pessoal, esse 1 pode ser artigo indefinido. Agora, se eu disser assim, olha, seus porquês não me interessam. Entendeu? Aqueles porquês, esqueça-os. Eu estou utilizando pronome. Entendeu? Meus porquês, só eu os compreendo. Só eu os aceito, só eu os entendo.
Então veja, você tem aí os porquês, claro, de uma forma bem tranquila, bem pontual aí, tá certo? No caso do porquê, junto e acentuado, substantivado. Junto e acentuado, substantivado. Entendeu aí? Beleza? Tranquilo? Claro, vamos lá. Além disso, eu posso ter um adjetivo. Belos porquês, aquele que você me apresentou, hein? Olha só. Quando eu digo belos porquês, é adjetivo. Está substantivando do mesmo jeito. É para você, gente, acabar com aquela história lá de não, mas tem que ser com O na frente, TO. Não tem que ter O, não. Se liga aí, fique de olho, tá certo? Não tem que ter O. Então eu posso ter qualquer outra coisa. Eu posso ter, olha, eu vou te dizer 2 porquês. Numeral. Entendeu? Então eu preciso ter determinante antes do porquê. E não necessariamente e exclusivamente o O, o artigo O. Beleza? Artigo, numeral, pronome, adjetivo, não importa. Tem que ter determinante. Beleza? É sinônimo de motivo razão, ok? Vamos lá. Terceiro porquê. Quando o porquê é separado e com acento. Você vai separar e acentuar, lógico, separado e com acento, geralmente em perguntas, em fim de frase, ou então fim de orações. Veja, perguntas, geralmente perguntas em fim de frase, ou até mesmo no final de orações também, necessariamente sem pergunta. Veja, você fez isso por quê? Você não veio por quê? Esse porquê, fim de frase, acentuado. Por quê? Separadinho com acento no E. Entendeu aí? Monossílabo tônico terminado em E. Posso dar outra dica para você? Vamos ver só. Aqui. Sempre que a palavra que, olha só, sempre que a palavra que aparecer no final de uma frase, no fim de frase, veja bem, presta atenção, viu? Presta atenção. Presta atenção, pacote. Quando a palavra que aparecer no final de qualquer frase, tem que ser acentuado. E não é só porque não, viu? De que, para que, por que, com que, qualquer coisa. Você tem medo de quê? Você fez isso para quê? Esse que é sempre acentuado. Monossílabo tônico, terminado em é. Joia? Não esqueça não, viu? Pois é. Então, ó, sempre que, a palavra que no final da frase. Por quê, para quê, com que, de que, tudo que. Tem isso não. Certo? Joia. Então, ó. Nesse contexto, você fez isso por quê? Não veio por quê? É a primeira situação. Mas eu falei também que eu posso usar esse porquê separado e acentuado no final de orações, não foi isso? Vou dar um exemplo em que ele aparece no meio de uma frase, no final de uma oração. Entendeu não, né? Mas eu vou falar agora, olha só. Ele saiu e não disse por quê, vírgula, mas eu já posso desconfiar. Mas eu tenho uma opinião, eu tenho uma desconfiança. Ponto. Veja. Saiu e não disse por quê, separado, com acento, vírgula, mas eu já posso, mas eu estou desconfiado de alguma coisa, mas eu desconfio de algo. Note, a palavra porquê aí, utilizado no final da oração, conclui um primeiro pensamento, mas segue seguido de vírgula, mas, oração adversativa. Eu terminei a frase, eu terminei um pensamento. Se eu vou terminei a oração, frase não. Eu terminei uma oração, está aqui, final do pensamento. Se eu termino uma oração, se eu concluo, tranquilo, gente. Veja, tranquila a característica. Percebeu isso aí? Então é fácil. Você nota que nesse contexto, logicamente, houve fim de oração e não de frase. Tá certo isso aí? E não foi pergunta. Entendeu? Não é uma pergunta direta, tal, nada disso. Último porquê. Quando o porquê é separado e sem acento. Vamos lá, revisando. Porquê separado e sem acento. O primeiro caso, eu tenho certeza que você já está craque aí, você não tem a menor dúvida disso, é quando ele aparece no começo da frase. Por que você fez isso? Por que você não veio? Aí tá de graça, tá? Mamata para você, não é isso? Tá. Quais são os casos mais chatos desse porquê separado e sem acento? Quando ele aparece no meio da frase, em primeiro, trocando por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, quando ele é pronome relativo. Como assim pronome relativo? Este é o caminho por que passo todos os dias. Passo diariamente. Este é o caminho por que, separado, sem acento. Este é o caminho por que passo diariamente. Este é o caminho pelo qual eu passo diariamente. Entendeu? Pronome relativo. Pelo qual. Separado, sem acento. As dificuldades por que passamos na vida são inúmeras. As dificuldades pelas quais passamos na vida. Mesma coisa. Separado, sem acento. Ok? Terceiro caso ainda do porquê separado e sem acento.
Você se recorda daquela música de Tim Maia? Aquele versozinho. Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti. Eu morri de fome, né? Diga aí. Bicho. Por isso é que eu não ri, professor. Olha, o senhor como um cantor é um bom professor, viu? É porque não dava mesmo, né? Pois é, olha só. É um ótimo professor, é um ótimo qualquer coisa, mas cantor não. Olha só. Então veja essa frase. Não sei por que você se foi. Veja. O porquê separado e sem acento também pode ser utilizado nesses casos. Quando vier subentendida ou escrita, expressa, a palavra motivo ou razão. Veja. Não sei por que você se foi. Não sei por que motivo você se foi. Não sei por que razão você se foi. É como se a palavra motivo ou a palavra razão viesse implícita, escondidinha, oculta, entendeu? Não sei por que você se foi. Não sei por que motivo você se foi. Não sei por que razão. Então, a ideia, a palavra implícita, né, a palavra motivo, a palavra razão, aparece implícita na frase. Mas se ela vier escrita, está valendo também. Não sei por que motivo você se foi. Nenhum problema. Se vier escrita, também vale. Percebeu a diferença aí? Beleza? Então, muito cuidado com as regrinhas do porquê. Faça aí o seu resuminho com esses exemplos. Pause o vídeo se você quiser. Volte às frases, anote as frases. Coloque no seu resumo emprego dos porquês. Você vai se deparar com isso mais à frente ainda com outras coisas. Certo? Beleza? Vamos avançar então, tirar de letra. Eu tenho certeza que você vai estar craque para acertar essa questão aí. Vamos lá, veja aí. Olha só. O autor se pergunta por que no Brasil a média dos jovens... O autor se pergunta por que motivo, por que razão. Percebeu aí? E agora? Qual desses? Por que motivo, por que razão? Gente, eu posso usar por que junto? Não. Então a letra C, a letra D já caem fora. Por que motivo, por que razão? Eu posso subentender as palavras motivo ou razão aí. Então esse porquê tem que ser separado. Marcelo, mas tem vírgula, então é fim de frase. Eu posso colocar o acentuado, né? Não, gente. A ideia não terminou. Essa vírgula aqui só apareceu por causa da expressão no Brasil, que é uma adjunta adverbial, né? É um lugar, que tem que estar entre vírgulas. Se eu retirasse esse no Brasil aqui, se pergunta por que a média dos jovens... Percebeu? É como se a frase continuasse aqui. O autor se pergunta por que a média dos jovens que bebem muito, tarará, tarará, entendeu isso? Certo? Beleza, então você tem aqui tranquilamente nenhum problema. Esse no Brasil aqui indica lugar, é o advérbio de lugar. Certinho, gente? Joia? Vamos lá. Então esse porquê aqui separado e sem acento. Segundo ele, o porquê está na influência negativa da publicidade. Pessoal, segundo ele, o porquê, o motivo, a razão, percebeu? O porquê. Então nenhum problema. Esse porquê aqui é junto e acentuado. Não é isso? Porquê junto e acentuado. Resposta certa, portanto, letra A. Ok? Tranquilos? O porquê, o motivo. Claro que a gente aqui... Por que mudou tanto, hein? É porque eu inseri os tracinhos. Você está lembrado? Pois é. Então vamos fazer a coisa certinha, né? Vamos pegar o tracinho aqui. Beleza. Vamos colocar também do outro lado, né? Para você não confundir aí. Pergunta porquê. Ok. E o porquê está. Claro, tranquilinho para você ficar aí com o PDF legalzinho, organizado. E demora você esteja com a prova, né? Então aí fica mais fácil de você pelo menos se organizar. Certo? Questão 5, portanto, resposta certa, letra A. Bom, nessa questão do emprego dos porquês, é claro, é sempre importante você também não descuidar do emprego de palavras e expressões. Aquela história de mal com L, mal com U, onde, aonde, A com H, A sem H, lembra? Está dentro desse mesmo pacote aí, tá certo? Do emprego correto de palavras e expressões. Sobretudo quando a gente fala do emprego, por exemplo, do onde. Existe um vício comum na nossa fala, né, que é o chamado ondismo, em que as pessoas utilizam onde para tudo que é coisa. Utilizam onde para tudo, impressionante. Mas como assim onde para tudo? Pessoal, essa questão do onde aí, você só pode usar para referência locativa, para referência de lugar. Então, quando a gente fala de lugar, onde, lugar mesmo, físico ou imaginário, é na escola onde a gente aprende muitas coisas boas. Eu posso usar onde aí tranquilamente. Agora, é na infância onde a gente aprende grandes valores. É na infância onde a gente aprende? Está errado. É na infância, a infância é uma época, é um momento, é um período da vida. Então, não é na infância onde a gente aprende, percebeu?
A infância é o momento em que a gente aprende, o momento no qual a gente aprende. Então, muito cuidado. E essa história de onde, aonde? Tais aonde, hein? Tais aonde? Né? O pessoal sempre pergunta, não é? Pois é. Você está onde? Qual é a diferença? Você usa onde para verbos que indicam coisa fixa. Aonde? Quando o verbo indica movimento. Aonde você vai? Aonde foi? Aonde vamos? Aonde você quer chegar? Movimento. Pela regência dos verbos. Chega a, vai a, fui a, se dirige a. É porque esses verbos exigem a preposição a. Agora, onde fica a loja? Onde você está? Onde você mora? E não, tu mora aonde? Tu mora aonde? Negócio. Mora aonde não, gente. Mora onde? Ou então, onde você mora? Onde? O verbo indica coisa fixa, parada. Cuidado aí, hein? Emprego de palavras e expressões. É sempre bom revisar. Próxima aula tem mais. Até lá.